E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai estar num momento em que talvez vocês não aguentem mais falar sobre cultura, mas é fundamental falar da cultura, só que agora vai ser de uma forma autônoma. Você, meu caro ouvinte, você vai ter a liberdade para buscar desenvolver ou compreender quais serão as ações corporais da cultura de movimento que você vai buscar desenvolver. Aqui eu vou apresentar e revisar todas essas conceituações que nós fizemos acerca da temática da cultura corporal. Por quê? Porque, como eu mencionei, a cultura é uma construção de conhecimento. A partir do momento em que a gente vai fazendo todas essas correlações, todas essas trocas de saberes, a gente vai construindo algo que pode ser similar, mas também pode ser novo. E a partir do momento em que eu lhe dou autonomia, eu lhe dou liberdade para criar, você vai conseguir entender que a cultura, ela é fluida. Então, vamos começar, respirar e seguir. 3, 2, 1, let's go! Freedom! A maioria das pessoas almejam por liberdade. Esse princípio é tão fundamental que é garantido por lei na Constituição. Contudo, nossas escolhas perpassam por um conjunto de elementos que o ser livre torna-se quase intangível. Dessa forma, resta-nos indagar sobre o que é ser livre, sendo que essa indagação nos levaria a outra: o que é liberdade? E o principal: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? O quê? Então, vamos compreender melhor um pouquinho do que eu mencionei. Aqui a gente sempre está buscando o conceito de liberdade. Nessa conceituação de busca por liberdade, em ser livre, a gente vai ter que perpassar qual é o nosso significado de liberdade. O que se almeja com isso, o que se quer com isso. Quando a gente analisa aqui, o principal aspecto que a gente desenvolve é o da cultura corporal, a gente quer entender quais são as referências, quais são as influências que a gente utiliza para o desenvolvimento e para a construção do nosso saber. Então, a liberdade é se desprender para ter autonomia para escolher o que se quer realmente desenvolver corporalmente. Tranquilo? Compreendido isso, a gente vai para o momento libertação cultural. Vamos lá? 3, 2, 1, foi! A construção do indivíduo perpassa diversos aspectos do ser. Dentre eles, o principal é a cultura, visto que esse é o que nos difere dos demais seres vivos. Compreendendo que a cultura corporal é uma realidade inerente ao homem e essa possibilita uma gama de informações e saberes que corroboram para uma vida mais saudável e socialmente ativa, é o norte do nosso processo. Então aqui o que eu estou apresentando para vocês é que a partir do momento em que a gente consegue compreender essa construção, a gente vai ter um direcionamento para ações que efetivamente podem nos desenvolver como indivíduos. Por que eu digo isso? A depender de como a sua cultura, como essa construção, como as referências que você utiliza para a construção cultural do seu ser, pode ser que elas negligenciem alguns fatores. Então, tudo é uma questão de correlação e de ponto de referência. Quem é sua referência? Como é que a sua construção está se dando? Aqui, num contexto educacional, a gente desenvolve o aspecto cultural justamente nessa troca de informações, nessa troca de saberes. Porém, isso não é algo passivo, não é só chegar, absorver e desenvolver. Não, é algo que a gente vai fazendo simultaneamente, devido à troca. Tranquilo? Como aqui eu fico falando e vocês, eu acredito que estão me respondendo de alguma forma mental aí, então essa troca de informações que a gente está tendo aqui é justamente para construir e consolidar algum saber que vai influenciar no nosso aspecto, seja ele no nosso aspecto saudável, social, enfim, que vai contribuir para alguma construção de desenvolvimento nossa, tranquilo? Então vamos seguir aqui que a gente vai entender como se dá essa construção. Vamos lá, ó. Construção cultural. É fato que o homem é um ser sociável. Suas relações ocorrem por meio da troca e interação com o outro. Ademais, compreendendo que a cultura é fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, torna-se evidente o papel do outro perante o eu, ou seja, não existe um eu sem o você. Nesse sentido, o outro passa a ser usado como parâmetro para as minhas indagações. Então aqui é justamente o que eu já mencionei. A nossa troca de informações, a nossa troca de saberes, ela se dá justamente com referência no outro, porque é no outro que eu vou buscar essa correlação de tipo informar, ser informado, e a partir do momento que eu vou ampliando a minha gama, eu vou conseguindo desenvolver diversos aspectos que eu vou poder direcionar para algo específico, para algo que eu quero efetivamente desenvolver e aprimorar.
Tranquilo? Compreendendo todo esse contexto da construção, justamente por saber que o ser é um ser sociável, das relações, e essas relações é que vão colaborar para a consolidação do indivíduo, a gente consegue avançar e repetir o mantra da nossa aula. Cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. E a reflexão sempre é: você tem cultura? Você tem cultura? Em um aspecto muito simplório. Esse é um resumo muito simplório do que é cultura. A cultura é tão ampla, tão vasta, é tanto conhecimento embutido que a gente definir, delimitar é até errôneo. Porém, para que você consiga compreender, é isso que eu quero que você absorva. A cultura é esse conjunto de conhecimento. E esse conhecimento ele se dá com base no outro. Por quê? Porque são na base das relações. Que tipo de relações? A relação entre alunos, alunos de uma sala, a relação entre amigos, a relação cultural da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, a relação cultural do país, tudo aquilo que vai identificar com base em algum conhecimento, essas trocas a gente consegue associar ao aspecto cultural. E por que é relevante isso? Porque a gente, com base nesse conhecimento, a gente consegue identificar o porquê a gente desenvolve determinada ação, qual é o melhor aspecto a ser desenvolvido, como me desprender, por que eu estou fazendo, por que eu não deveria estar fazendo. A gente consegue ampliar a nossa percepção, porque aqui nós entramos no multiverso cultural. Compreendendo a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela, fica evidente que não existe uma cultura, mas um universo de possibilidades em que o ser é a bússola para infinitas descobertas. Aqui, cadê eu? Aqui, estamos aqui. Aqui, o principal objetivo é entender que toda essa gama de possibilidades que a cultura nos possibilita é justamente nessa disponibilidade de troca de conhecimento. Trocou conhecimento, pode-se criar algo novo. E aí, o ser é o direcionamento, por quê? Porque é a partir dos meus anseios em que eu vou buscar construir algo. E essa construção vai estar correlacionada no aspecto cultural quando eu vou desenvolvendo em um conjunto, em um grupo. Tranquilo? O que eu quero que você pense agora? O que você quer construir? Qual é o tipo de ação que você quer construir? Quais são os pensamentos, as deliberações, a forma de se relacionar do conhecimento que você obtém? O que você quer com isso? Aqui eu tenho que apresentar para vocês alternativas que aproximem vocês do aspecto mais saudável, né, desse aspecto de condicionamento físico e tudo mais, porque aqui a gente é uma modalidade de disciplina de educação física. Aproximo vocês da cultura, perpassando todo esse aspecto profilático, né, de prevenção à saúde. E aí, nesse conceito, vocês tendo autonomia e conhecimento sobre, vocês podem fazer as escolhas de vocês de uma forma mais consciente. Eu vou apresentar aqui o tema para vocês sobre saúde e vocês vão fazer uma reflexão com base na correlação cultural que vocês têm desenvolvido aí. Por isso que eu perguntei, vocês têm cultura? A partir do momento que vocês sabem o que é cultura, a partir do momento que vocês conseguem compreender tudo isso, a gente vai fazer a definição de saúde e você vai poder me dizer se você consegue se aproximar desse conceito de saúde. Tudo bem? Então vamos lá. O que é saúde? A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Ou seja, resumindo, saúde não é só estar saudável no aspecto, não estou doente. Não, vai muito além disso. Então, vamos voltar. Texto. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas da cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A pergunta que ficou, que eu já indaguei e que a gente vai refletir é: o que você quer para a sua vida? Qualidade de vida relacionada à saúde, em que a cultura é o seu direcionamento. Eu vou voltar para o texto para que vocês... Vou frisar aqui para vocês entenderem o ponto principal. Ó. Sistema em que está inserido as suas relações, os seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Lembrando que a saúde não é apenas não ter doença, mas sim bem-estar físico, mental e social.
como as suas relações sociais têm se desenvolvido, como o seu mental está sendo desenvolvido, quais são as suas preocupações, quais são suas expectativas, quais são os seus objetivos, como é que a cultura tem se correlacionado e te direcionado para algo que você busca e almeja. Qualidade de vida é tudo isso, toda essa percepção, todo esse anseio em que, tendo a saúde em pleno estar, em pleno desenvolvimento, a gente consegue realizar. E tudo isso a gente consegue fazendo compreender cultura, porque a gente consegue se desprender de aspectos negativos e nos aproximar e nos correlacionar com conhecimentos que nos aproximem de um pleno desenvolvimento, tanto do aspecto saudável quanto da qualidade de vida. Explosão de cabeça, né? Então a pergunta fica aí para você. O que você quer para sua vida, né? Então seguindo aqui, ó, dentro do universo tão vasto, com diversas manifestações, esportes, lutas, jogos, danças e ginásticas, a vivência é um dos melhores instrumentos para experienciar a gama de possibilidades existentes. Reflexão, qual é a sua prática favorita? Compreendendo todo esse aspecto da cultura, entendendo que são várias ações que a gente pode desenvolver, dança, luta, ginástica, tem natação, tem jogos, tem muita coisa. Com base no que você quer, você consegue escolher e se identificar com algo e se aproximar de algo que lhe torne um ser pleno de si. Tranquilo? Então, segue. Nesse viés, o papel da cultura torna-se o de transformar o corpo tanto em seus aspectos biológicos quanto nos seus aspectos psicológicos, estéticos, éticos, sociais e conceituais. Ademais, proporcionam-se diversas experiências ao homem no decorrer da sua vida, modificando hábitos, maneiras e costumes nas diferentes regiões e épocas, ampliando seu olhar crítico acerca das informações obtidas. Aqui, o que eu queria era só explodir a cabeça de vocês, para que vocês vissem que o universo da cultura é vasto, pleno e que você, com base na construção do seu conhecimento, tem autonomia, liberdade para escolher e direcionar algo que lhe torne mais saudável, pleno da sua qualidade de vida. Tranquilo? Finalizando aqui, temos atividades de práticas culturais. Seja vôlei, pelada, TikTok, todos os indivíduos estão imbricados no contexto cultural, visto que a prática dessas atividades permitem a manutenção e ampliação das identidades comunitárias, assim como a construção do ser, e cabe a esse trilhar caminhos com base nas informações obtidas ao longo de sua jornada, visto que somos o reflexo do passado, o vislumbre do futuro e a ilusão do presente. Aqui eu encerro essa fala apresentando para você o quê? Que você tem liberdade de escolha para construir com base em tudo que você já vivenciou até aqui e ainda tem muito que vivenciar. Com essa construção geral de conhecimentos, nós somos capazes de fazer um exercício rápido, que o nosso tempo está acabando. Então vamos lá, ó. A educação física. Eu vou até apresentar o texto rápido. Vocês pausem a tela, eu vou ler só o comando da questão, tá? O texto ele faz o direcionamento principal, mas vamos lá. Ó. Segundo texto, que é esse que vocês vão ler, a educação física visa proporcionar ao indivíduo oportunidades de aprender e conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para. Quais são a prática corporal como meio para quê? Então, ampliar a interação social, atingir padrões de beleza, obter resultados de alta performance, reproduzir movimentos predeterminados? Gente, essa está muito fácil. Ampliar a interação social. Tranquilo? Compreendendo isso, a gente vai parar por aqui. Eu sei que foi muita explosão cerebral, mas o que eu quero que vocês levem para si é: acesse a plataforma Eduque para aprender mais. Vamos ampliar nossa percepção cultural e nos desenvolver o máximo que a gente puder, porque a cultura ela é vasta e você tem liberdade para escolha, tá bom? Vejo vocês na próxima e até lá!